Olá, meus queridos. Nesta oportunidade nós iremos fazer uma questão do SpaceX. É uma questão que a princípio ela parece uma questão difícil, mas você vai ver que a solução dela não é tão complicada. Fique conosco até o final, eu sei que você vai gostar dessa solução. Mas antes de fazer a questão, eu peço para que você se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho e compartilhe essa questão com mais algum colega que irá fazer a prova. Bom, sem mais delongas, vamos para a questão. A questão ela é questão 15 da prova D, ela é questão 7 da prova E e ela é questão 12 da prova F, já que SpaceX faz 3 provas, mudando só o lugar das questões, a posição das questões. Então a questão diz o seguinte: seja mx a matriz quadrada de ordem 3 em função de x, em que mx ela é dada por linha 1, coluna 1, cosseno de x ao quadrado mais 2022. Linha 1, coluna 2, seno de x ao quadrado mais 2022. Linha 1, coluna 3, 2022 elevado a x. Linha 2, coluna 1, 0. Linha 2, coluna 2, 0. Linha 2, coluna 3, 2022 elevado a x. Linha 3, coluna 1, menos seno de x ao quadrado mais 2022. Linha 3, coluna 2, cosseno de x ao quadrado mais 2022. Linha 3, coluna 3, 2022 elevado a x. A questão continua dizendo o seguinte: considere f a função definida pela expressão f de x é igual a det de mx, em que det de mx é o determinante da matriz x. É correto afirmar que a equação f de x igual a menos 1, letra A, não possui solução real. Letra B, possui uma única solução real. Letra C, possui apenas duas soluções reais e distintas. Letra D, possui exatamente 2022 soluções reais e distintas. Ou letra E, possui infinitas soluções reais distintas. Então vamos para a solução. Bom, essa questão ela é uma questão bastante interessante. Por quê? Porque ela vai envolver 3 assuntos da matemática. Primeiro a gente vai usar determinantes, depois eu vou para a trigonometria e por último nós vamos finalizar com equações exponenciais. Então, vocês já sabem que essas questões ela é bem interessante porque envolve mais de um assunto da matemática. O grau de dificuldade dela eu considerei um grau de dificuldade baixa, ou seja, é uma questão que dá para fazer. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: como é uma matriz 3x3, eu só repetir a matriz. Uma matriz 3x3 nós vamos utilizar para resolver a regra de Sarri. O que é que a gente faz da regra de Sarri? Repete a matriz e junto com a matriz a gente vai repetir as duas primeiras colunas. Então eu vou colocar aqui embaixo a matriz e as duas primeiras colunas. Então como é que a gente resolve utilizando a regra de Sarri? A gente multiplica as diagonais principais. Lembrando que quando a gente repete as duas primeiras colunas, nós vamos ficar com 3 diagonais principais, soma os resultados, menos a diagonal secundária. Então nós vamos ter 3 diagonais secundárias, vamos somar, e aí depois, por último, nós vamos subtrair o resultado que a gente encontrou nas diagonais principais, menos os resultados que a gente encontrou na diagonal secundária. Então a gente vai fazer diagonal por diagonal. Então, multiplicando as diagonais principais, nós temos o seguinte: a primeira diagonal ela é dada por quem? Cosseno de x ao quadrado mais 2022, o 0 e 2022 elevado a x. Então, nós vamos ter como resultado 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é ele mesmo. A segunda diagonal principal vai ser cosseno de x ao quadrado mais 2022, 2022 elevado a x, e menos seno de x ao quadrado mais 2022. Então tá aí. Então eu vou colocar mais com mais vai dar mais, com menos vai dar menos. Então eu coloquei o 2022 na frente, então vai ser menos 2022 elevado a x vezes seno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022, já que eu tenho seno vezes seno vai dar seno ao quadrado. E aí, a terceira diagonal principal vai ser quem? Vai ser 2022 elevado a x, vai ser 0, e cosseno de x ao quadrado mais 2022.
E aí o resultado vai dar 0. Então nós já temos os resultados da diagonal principal, agora nós vamos para a diagonal secundária. Então a primeira diagonal secundária vai ser quem? 2022 elevado a x, 0 e menos seno de x ao quadrado mais 2022, o resultado é 0, já que qualquer número multiplicado por 0 é ele mesmo. Vamos para a segunda diagonal secundária, que vai ser cosseno de x ao quadrado mais 2022 vezes 2022 elevado a x vezes cosseno de x ao quadrado mais 2022. Então, vou colocar só o 2022 na frente, vai ser 2022 elevado a x vezes cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado de quem? De x ao quadrado mais 2022. E a terceira diagonal secundária é quem? É seno de x ao quadrado mais 2022 vezes 0 vezes 2022 elevado a x. E o resultado vai dar 0. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o determinante. Então, o determinante vai ser quem? Vai ser a soma de todos os elementos da diagonal, do resultado das diagonais principais, menos a soma de todos os elementos que deu na diagonal secundária. Então, o determinante de mx vai ser igual a quem? Na primeira diagonal é 0, a segunda diagonal deu menos 2022 elevado a x vezes seno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022, mais a terceira diagonal deu 0, menos a primeira diagonal 0, mais a segunda diagonal deu 2022 elevado a x vezes cosseno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022, e a terceira diagonal deu 0. Bom, como qualquer número que a gente soma com 0 vai ser ele mesmo, então sobrou quem? No final sobrou quem? Menos 2022 elevado a x vezes seno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022, menos, dentro dos parênteses, sobrou só quem? 2022 elevado a x vezes cosseno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022. Agora nós vamos tirar o parênteses do resultado da diagonal secundária. E aí, quando eu faço menos com mais, vai dar menos. Então, o resultado vai ser quem? Menos 2022 elevado a x vezes seno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022, menos 2022 elevado a x vezes cosseno ao quadrado de 2022 de x ao quadrado mais 2022. Bom, agora o que eu vou fazer? Observe que eu tenho um fator comum. Quem é o fator comum? Menos 2022 elevado a x. Eu vou colocá-lo em evidência. Então, colocando em evidência menos 2022 elevado a x, nós vamos ficar com o seguinte. O determinante de mx é igual a quem? Menos 2022 elevado a x vezes, a parênteses, menos 2022 vezes seno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022 dividido por menos 2022 vai sobrar quem? Seno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022. Menos com menos vai dar mais, e aí 2022 elevado a x vezes cosseno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022 dividido por 2022 elevado a x, sobra só quem? Cosseno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022. Bom, agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou usar a relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria diz o quê? Que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, observe que o argumento, ou seja, o ângulo que a gente está mexendo é quem? É x ao quadrado mais 2022. Então, observe que esse ângulo tanto é do seno quanto do cosseno. Então, pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022 mais cosseno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022, isso aqui é igual a 1. Olha como ficou bonito. O que a gente vai fazer? Então, eu vou trocar tudo isso aí, de seno ao quadrado, mais seno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022, mais cosseno ao quadrado de x ao quadrado mais 2022 por 1. Olha só como o determinante agora vai ficar bonito. Então, vai ficar, determinante da matriz será menos 2022 elevado a x vezes 1. E aí qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então eu tenho que o determinante de mx vai ser exatamente igual a menos 2022 elevado a x. Finalizou a questão? Ainda não.
nós vamos para o último passo. O último passo da questão, ele diz que f de x é igual ao determinante de mx. E a outra informação que a questão me dá é que f de x é igual a menos 1. Bom, se f de x é igual ao determinante e f de x é igual a menos 1, a conclusão que a gente pode tirar é que o determinante é igual a menos 1. E aí eu vou substituir o determinante por o valor que nós encontramos, que é menos 2022 elevado a x. Isso é igual a menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, eu vou ter 2022 elevado a x é igual a menos 1. Olha só que interessante. O que a gente vai fazer? De um lado a gente tem uma potência, do outro lado a gente tem um número que aparentemente é comum. Só que, como é igual a 1, observe que você tem que lembrar da propriedade de potência, que qualquer número elevado a zero é 1. Bom, então o que eu faço? Para mim usar a equação exponencial, o que tem que acontecer? As duas bases têm que ser iguais. Quando é 1, eu posso colocar em qualquer base, desde que o expoente seja 0. Bom, aí então eu vou colocar o 1 na base 2022. Então eu vou ter 2022 elevado a x é igual a 2022 elevado a 0. Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Bom, agora eu vou usar a equação exponencial. Como as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então a conclusão é que x é igual a 0. Bom, se x é igual a 0, eu posso dizer que a equação possui apenas uma única solução real. Como a equação possui apenas uma única solução real, que é 0, nós encontramos a alternativa, que é a alternativa B. E com isso nós finalizamos a questão. Tchau, fui e até logo.